Bem-vindo a Conversas Cristãs. Este é um tempo de pensarmos nas notícias, naquilo que vai chegando a nós, que nos é trazido através dos meios de comunicação social e fazemos um filtro através daquilo que é a Palavra de Deus. A Bíblia nos diz, para aqueles que são cristãos, que nós devemos levar todos os nossos pensamentos submissos a Cristo, ou seja, nós devemos passar pelo filtro daquilo que é a Palavra de Deus, daquilo que é aquilo que o Senhor tem para nós, e usarmos aquilo que Deus tem para nós como base para as nossas decisões e a forma como nós vamos utilizar a nossa vida. Eu não sei se você é daqueles que gosta muito de assistir os noticiários e está sempre a assistir os telejornais, etc. Ou se, talvez, como já muita gente hoje, não tem muito tempo para parar e ficar a ver as notícias, mas acaba por receber muito daquilo que são os sites de notícias da internet, os locais onde nos são trazidas algumas informações que são consideradas importantes e úteis. E realmente chega a ser incomodativo nós percebemos quantidade de informação que chega a nós e que nós ficamos a nos perguntar realmente quais são as utilidades. Por exemplo, neste momento, uma das coisas que é bombardeada com alguma frequência nos noticiários e que nos é trazida através dos meios de comunicação social são as informações a respeito de um reality show chamado Big Brother. O Big Brother foi criado em 1997 na Holanda por um senhor chamado John de Mol. Depois teve algum sucesso e vários países do mundo começaram a fazer. Portugal acabou por ter também o seu Big Brother. É curioso porque esta expressão Big Brother é tirada de um personagem da famosa novela de George Orwell, 1984, e era uma coisa negativa. O Big Brother era aquele controle da autoridade máxima, que no fundo estava a espiar tudo o que estava a acontecer para poder punir aqueles que estavam contrários às posições da autoridade. Portanto, a figura do Big Brother é essencialmente uma figura negativa, mas passou a ser utilizada como uma coisa generalizada. O dramático desta história é que Big Brother tem a ver com uma coisa chamada voyeurismo. Voyeurismo ou misoscopia é uma prática que consiste no indivíduo obter prazer, satisfação através da observação de pessoas praticando sexo ou despidas, e isto é olhado e considerado uma perversidade, algo que é maligno, psicologicamente mau e que precisa ser tratado. Quando a pessoa observada não está ciente, isto é considerado como invasão de privacidade, porque isto é um comportamento certamente errado. E alguns países consideram isto crime. Mas, estranhamente, aquilo que é uma coisa considerada criminosa, aquilo que é considerado maligno, passou a ser proposto para toda a população. Aquilo que é errado e considerado patológico passou a ser patrocinado, passou a ter prioridade em termos de tempo de antena e passou a ser proposto a toda a população. E então as pessoas param as suas vidas para estar diante da televisão assistindo aquilo que se passa dentro de uma casa com uma série de competidores que vão entre si, de certo modo, disputar um prémio final, porque o objetivo é que, no fundo, uma única pessoa receba uma certa quantia de dinheiro. E o que é que se passa ali que tem de utilidade para a população? É a pergunta que nós temos que fazer. Qual é a utilidade que tem estarmos a ver aquilo que se passa na casa dos outros? Algo que é patológico, que é ficarmos a observar aquilo que se passa na casa dos outros, espiando pela janela para ver como é que as pessoas se comportam, ou à espera que chegue um momento em que elas vão ter alguma intimidade, é algo que se passa agora generalizado. Porque estas pessoas aceitam, e temos que nos perguntar que tipo de pessoas é que aceitam isto, evidentemente com alvo no dinheiro, no prémio, ir viver nesta casa sob constante escrutínio, sabendo que o que vai acontecer é que vai ter uma quantidade enorme de pessoas a vê-las. E estas pessoas acabam por se tornar figuras conhecidas da população e as pessoas falam deles como se fossem pessoas familiares, não é? Fulano tal e cicrano disse isto e fulano teve a reação tal, a ponto disto merecer comentários de pessoas importantes da sociedade, de vários programas de televisão, de figuras públicas, estarem a comentar aquilo que se passa dentro desta casa. Nós temos que reconhecer, do ponto de vista cristão e bíblico, que é extremamente assustador e patológico que uma coisa como estas tenha se tornado uma coisa generalizada para toda a população. Algo que é de facto maligno passou a ser algo considerado comum e é patrocinado nas nossas televisões para que as pessoas possam gastar o seu tempo assistindo a estas coisas. Algumas perguntas devem ser feitas antes de nós gastarmos o nosso tempo assistindo a alguma coisa ou parando para ver alguma coisa. A primeira pergunta importante que nós podemos fazer é:
Qual é a utilidade que estas coisas têm? Alguém pode dizer assim, é entretenimento. Mas mesmo o entretenimento pode ser colocado sob este prisma. O tempo que nós temos, afinal de contas, não é ilimitado. Nós sabemos que a nossa vida tem um tempo de vida, nós não sabemos qual é, felizmente. Mas cada dia tem apenas 24 horas e nós precisamos saber utilizá-los bem. Qual é a utilidade que este tempo de entretenimento tem para mim neste tipo de coisa que eu estou a assistir? Outra pergunta importante que diz respeito à informação que nos é trazida pelos meios de comunicação social. É necessária esta informação? Nós vivemos num tempo de informação como nunca na história da humanidade. Nós temos hoje a informação na ponta dos dedos. Toda a gente tem telemóveis hoje que acessam a internet e vão buscar um senhor chamado Google e através disto tem informação de tudo e mais alguma coisa. Normalmente, e nem sempre, a melhor informação ou a de mais qualidade. Mas temos a informação na ponta dos dedos. E numa era em que nunca houve tanta informação, nós podemos dizer nunca houve tão pouca sabedoria. Porque informação e sabedoria são coisas muito diferentes. Sabermos as coisas, mas o quê? Há necessidade nesta informação? Nós precisamos saber isto e as pessoas gastam horas e horas por dia com informação completamente inútil, sem nenhuma necessidade para as suas vidas, sem que isso lhes acrescente absolutamente nada. Outra pergunta importante, é inspirador? Aquilo que estamos a assistir vai nos ajudar a ser melhores, vai nos fazer ser pessoas com mais qualidade, vai nos desenvolver o nosso caráter, a nossa capacidade de vida, o nosso relacionamento com outros. Felizmente, quando nós olhamos para este tipo de coisas, percebemos que nada disto é assim. Estes programas, chamados reality shows, no fundo eles nos chamam a centrar a nossa vida nos outros. Porque realmente é muito mais fácil e cômodo nós nos centrarmos apenas nos outros, inclusive é para que, neste caso, e patrocinado e incentivado, nós possamos fazer a nossa crítica. Afinal, muitos destes programas incentivam inclusive a votação da população e a população vai escolher quem é bom e quem é mau, vai poder criticar e dizer este presta, aquele não presta. Centrar nos outros para encontrar os defeitos nos outros, porque é muito mais fácil e cômodo encontrar os defeitos nos outros, em vez de nós fazermos aquilo que realmente seria útil para nós, que é olharmos para nós mesmos no sentido da avaliação. Como é que nós estamos? Estamos a melhorar? Estamos a piorar? Estamos a ser melhores trabalhadores? Estamos a ser melhores pais, melhores mães, melhores filhos, melhores irmãos? Estamos a ser melhores patrões? Estamos a ser melhores trabalhadores? Estamos a ser melhores professores? Estamos a ser melhores alunos? Esta é a pergunta que pode nos ajudar a crescer e a fazer um mundo melhor. A Bíblia nos ensina que nós devemos remir o tempo. Esta expressão é muito interessante porque ela fala sobre salvação, sobre redenção. A ideia de que o tempo, de certo modo, está perdido e nós devemos resgatá-lo, salvá-lo. Perder tempo, nós todos sabemos o que isto é. Perder tempo é usar o tempo, que é precioso, em algo que não tem nenhuma utilidade, que não nos inspira minimamente e que não nos vai tornar melhores. Isso é perda de tempo. E a Bíblia diz, não perca o seu tempo. Salve o seu tempo. Use o seu tempo com aquilo que é bom. Aquilo que nós vamos alimentar a nossa mente é aquilo que vai trabalhar os nossos pensamentos. E aquilo em que nós ocupamos os nossos pensamentos é aquilo que vai moldar o nosso caráter. Vai moldar as nossas palavras, as nossas atitudes e as nossas ações. E o que é que estamos a usar para alimentar os nossos pensamentos? O que é que estamos a usar para trabalhar a nossa mente? Estamos a fazer algo que vai nos fazer crescer? É verdade, nós podemos, talvez possamos até dizer, nós devemos, olhar para fora e olhar para outras pessoas. Mas para quem? Que quando vamos escolher olhar para alguém, nós possamos olhar para alguém que possa servir de inspiração. Alguém que nos possa fazer querer ser melhores. Alguém que nos faça despertar o desejo de ser diferente no sentido de crescer. O alguém principal sobre o qual nós devíamos colocar os nossos olhos é Jesus. A palavra do Senhor nos diz que nós devemos manter os nossos olhos focados no autor e consumador da nossa fé. Jesus é o exemplo máximo de vida, aquele que viveu da forma perfeita, aquele que falou de forma perfeita, aquele que se sacrificou e que serviu de uma forma extraordinária, com um amor inigualável. Ele é o exemplo. O propósito de Deus para a vida daqueles que entendem a Bíblia como sua base de regra e prática, o propósito de Deus é que nós sejamos moldados à figura de Jesus. Certamente, não é perdendo o nosso tempo com reality shows que nós vamos chegar lá, mas
olhando para Jesus, percebendo aquilo nele que ainda precisa melhorar em nós. Sim, esta é a maneira. Nós salvarmos o nosso tempo, usarmos aquilo que o Senhor nos dá a cada dia e crescermos para nos tornarmos pessoas melhores e fazermos a diferença no mundo que nós podemos fazer. Ser sal e ser luz. Que o Senhor nos ajude a usar melhor as 24 horas por dia que Ele nos dá.